Olha aí, o Ciência é Tudo no Ar, para te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Eu sou Priscila Rangel e o nosso destaque hoje é a cooperação internacional no combate à Covid-19, que pode causar doença respiratória grave. É a ciência mundial caminhando de mãos dadas em busca de uma solução. Então, vamos juntos? Cooperação política e técnica entre países e compartilhamento de informações precisas e em tempo real. Essa tem sido a dinâmica da colaboração internacional para o enfrentamento do novo coronavírus, que não respeita fronteiras. Ao declarar a pandemia do novo coronavírus em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde chamou atenção para a emergência global contra uma doença que não respeita fronteiras. No mundo todo, já são mais de 3 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19 e quase 239 mil mortes confirmadas. Para enfrentar essa crise, organizações como a Unesco defendem a união de todos os países. Mais de 122 representantes de todo o mundo se reuniram para discutir o papel da cooperação internacional científica no combate à Covid-19. Segundo a Unesco, o compartilhamento de informações científicas é fundamental para o combate ao novo coronavírus. Nesse sentido, os esforços são para que cada vez mais dados e resultados de pesquisas, bem como artigos científicos, tenham livre acesso e de forma igualitária, tanto por países mais ricos como pelos mais pobres. É uma bandeira defendida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco, é a criação e o fortalecimento de instrumentos e mecanismos de ciência aberta. Ciência aberta entendida aqui como compartilhamento de informações, dados, artigos, pesquisas científicas ligadas à Covid-19, de maneira democrática, de maneira transparente, online, se possível, de forma gratuita também, porque o momento nos exige isso. A gente precisa ter uma resposta rápida, eficiente, para uma pandemia que cresce numa velocidade exponencial. Eu acho que o grande legado, certamente, da pandemia da Covid-19, espero eu, vai ser esse, vai ser o fortalecimento de um sistema multilateral de saúde e de ciência, no qual vai ser possível compartilhar informações de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida. Nós sabemos que o mundo científico ele é muito assimétrico, há países que por mais acesso à renda, mais acesso à tecnologia, mais acesso ao estado da arte, da medicina, conseguem dar uma resposta mais efetiva à pandemia da Covid-19, que é uma pandemia que afeta países de maneira democrática, países ricos ou pobres. Então, é fundamental que, nesse contexto de pandemia, que o próprio nome já diz, é um problema global, o vírus não reconhece fronteiras, que é um conceito artificial criado pelo homem, é preciso que nós demos respostas de caráter internacional, de caráter global também. Academias científicas de 13 países assinaram uma carta que aponta a urgência da cooperação internacional para combater a Covid-19. No documento, os cientistas defendem a comunicação rápida do desenvolvimento de tecnologias e o compartilhamento em tempo real de informações científicas. O livre acesso às informações científicas pode acelerar as pesquisas em busca de uma vacina, além de oferecer dados sobre medidas essenciais para conter a expansão do vírus em todo o mundo. Você sabia que é possível ter acesso fácil, por meio de um site, a publicações e artigos científicos do Brasil e do mundo sobre o novo coronavírus? A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e o portal permite ainda sugerir novas fontes de informação sobre o assunto. Com a necessidade de enfrentar a pandemia gerada pelo novo coronavírus com dados científicos,
e evitar a desinformação, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, órgão ligado ao MCTIC, criou o Diretório de Fontes de Informação Científica de Livre Acesso sobre o coronavírus. É um site que reúne pesquisas, artigos e publicações das principais revistas científicas do Brasil e do mundo que abordam o tema do novo coronavírus e da Covid-19. A ideia da criação do diretório ocorreu no início da pandemia, como forma de auxiliar os pesquisadores na busca de informações científicas para poder acelerar no desenvolvimento das pesquisas, como explica a diretora do IBICT, Cecília Leite. O portal reúne artigos científicos publicados em revistas da área, os conjuntos de dados científicos que estão disponíveis para comprovação de pesquisas e reuso, teses e dissertações e repositórios de pré-prints, que são artigos que, de tão recentes, ainda não foram formalmente publicados em outras fontes. O diretório também está aberto para que qualquer cidadão possa fazer sugestões de novos trabalhos que estão sendo feitos pelo país e pelo mundo sobre como lidar com o novo vírus e com a pandemia. A seleção e o acesso dos conteúdos que aparecem no diretório é totalmente gratuita. A seleção do conteúdo foi feita tomando como base a temática do coronavírus e naquelas fontes que estavam em acesso aberto, ou seja, fontes que os pesquisadores podem acessar sem custo algum. Diante da pandemia, as principais revistas internacionais e conglomerados editoriais mundiais decidiram dar acesso, livre de qualquer custo, aos seus veículos de comunicação. Dentro do diretório estão disponíveis um mapa interativo com informações relacionadas ao Covid-19 e um link para uma rede específica de especialistas que estudam o tema. O mapa interativo agrega dados e informações oficiais públicas relacionadas ao Covid-19. A rede de especialistas apresenta os resultados tomando por base a plataforma Lattes, dos autores, pesquisadores que realizam pesquisas científicas que continham termos específicos relacionados aos temas coronavírus, síndrome aguda respiratória e Covid-19. O IBICT colabora com um movimento criado nos anos 2000 que tem como estratégia estimular a publicação gratuita de artigos e pesquisas nas revistas científicas e ainda ajudar na criação de repositórios de livre acesso nas universidades brasileiras. Como evolução desse movimento aberto, o mundo está se estruturando para um conceito maior, o de ciência aberta, onde todas as etapas da pesquisa sejam abertas para aumentar a qualidade das pesquisas e acelerar o avanço da ciência. Hoje, o IBICT auxilia as universidades e institutos de pesquisa a criarem os seus repositórios de dados científicos e, assim, coordenar a criação de uma infraestrutura de dados de pesquisa nacional. A ciência é um bem comum e, por isso, não pode ter barreiras para o seu desenvolvimento. Agora a gente fala sobre uma invenção que revolucionou os estudos sobre micro-organismos em todo o mundo. Há mais de 400 anos, o microscópio nos permite analisar partículas invisíveis a olho nu. Confere aí. A análise de micro-organismos e partículas que não são visíveis a olho nu se tornou possível apenas depois da invenção do microscópio. Este marco na ciência foi descoberto por volta do ano de 1590, com uma experiência de dois holandeses, os fabricantes de óculos Zacharias Janssen e seu pai Hans Janssen. Eles colocaram diversas lentes em um tubo e perceberam que o resultado era uma ampliação bem maior do que a de uma lupa. De forma simplificada, pode-se dizer que as lupas são um microscópio simples. E quando falamos da invenção do microscópio, nos referimos ao microscópio composto. Estes instrumentos têm duas ou mais lentes conectadas por um cilindro. A lente superior, onde a pessoa olha, é chamada de ocular, e a lente inferior, mais próxima ao objeto, é a lente objetiva. Em 1665, Robert Hooke
detalhou descobertas microscópicas sobre pulgas e sobre a cortiça. 10 anos depois, o holandês Leeuwenhoek criou um microscópio com poder de ampliação de até 280 vezes e conseguiu, a partir daí, a descrever bactérias, células sanguíneas e a vida em uma gota d'água. Séculos depois, em 1933, Ernest Ruska desenvolveu o primeiro microscópio eletrônico. Este aparelho já não trabalhava mais com a luz, mas com feixe de elétrons e lentes eletromagnéticas para observar o objeto, o que permitiu chegar a uma ampliação de até 1 milhão de vezes. Diversos acessórios, como corantes e fixadores, ajudam a obter um melhor desempenho dos microscópios. E além disso, hoje temos microscópios digitais e portáteis, o que torna possível, por exemplo, a transmissão das imagens analisadas em tempo real. Hora de fazer aquela pausa para o intervalo, coisa rápida, e a gente está de volta. O MCTIC tem desempenhado algumas funções estratégicas durante a pandemia do coronavírus. Internamente, ele atua na construção de redes de colaboração entre empresas, startups, universidades e o terceiro setor. Ele é também interlocutor do país para assuntos de cooperação em reuniões de grupos internacionais, como a ONU e os BRICS. Diretor, obrigada, pela sua participação aqui no Ciência é Tudo. E a gente quer começar falando, nesses tempos aí de pandemia, tanta coisa sendo discutido. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, do MCTIC nesse contexto todo de cooperação internacional. O que está sendo feito, que frentes estão sendo iniciadas nesse momento? Karina, eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento a você por essa oportunidade de compartilhar o trabalho que a gente faz no Departamento de Assuntos Internacionais e Cooperação. Nós buscamos, com parceiros e instituições, organizações, organismos internacionais, ações que sejam de interesse comum para o país e para os demais países parceiros ou organismos internacionais. Então, o nosso trabalho é basicamente esse aqui, tentar identificar ações que sejam de interesse comum com todos esses parceiros internacionais e apresentar. E para isso a gente conta aqui com uma equipe. Eu tenho uma equipe que cuida da área multilateral, que a gente chama, que busca parcerias nos organismos internacionais. Então a gente fala de ONU, eu estou falando de Unesco, de BRICS, que são esses organismos internacionais dos quais o Brasil faz parte. E temos também um relacionamento bilateral. Esse relacionamento bilateral é país a país. Muito bom. Você já falou de algumas frentes, de alguns trabalhos, já que o senhor citou a questão da Unesco, a Organização aí das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Vamos falar um pouquinho desse trabalho, junto aí com outros 150 países, discutindo todo esse contexto que a gente vive de maneira tão atípica no mundo. Como é que está se dando essa discussão? A Unesco é uma organização que faz parte das Nações Unidas, e ela promoveu agora, já no finalzinho do mês de março, um diálogo ministerial virtual chamado Covid-19 e Ciência Aberta. Esse diálogo ele contou com a participação de mais de 120 países, dos quais 70 eram ministros de Ciência, Tecnologia e Inovação, incluindo o nosso ministro, o ministro Marcos Pontes, tá? O objetivo desse diálogo que aconteceu era oferecer uma plataforma de debate para todos esses países, para todos esses ministros, de compartilhamento de experiências e de lições que foram aprendidas durante esse período da crise que nós estamos vivendo. Então, foi discutido ali o papel da ciência na tomada de decisões. Isso é muito importante. As decisões hoje têm que ser tomadas baseadas na ciência. O ministro Marcos Pontes e demais ministros do governo Bolsonaro vêm repetindo isso. As decisões têm que ser tomadas com base na ciência. Então, nessa ocasião, nesse encontro, houve um debate bastante intenso
e foi dada uma ênfase na potencial contribuição da ciência aberta. Anteriormente você falou, né, do trabalho aí junto com o BRICS, né, que envolve aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e tem uma ação conjunta, né, que é um possível edital nas áreas de vacinas, de medicamento, diagnóstico. Exatamente. O BRICS, eu acho que daqueles organismos internacionais que a gente participa diretamente, eu acho que atualmente é aquele onde a gente tem o maior número de ações em andamento. São 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ano passado o Brasil foi presidente de turno do BRICS e tivemos inúmeras ações ocorridas aqui no Brasil, e especialmente na área de ciência e tecnologia. Ela foi especialmente ativa no ano passado e nós já começamos esse ano com inúmeras ações. Só no mês de abril, durante esse período agora da pandemia, nós tivemos 2 reuniões de alto nível no BRICS, onde ficaram definidas essas ações conjuntas. E como é que funciona isso? Em cada país será realizada uma chamada, cada país colocará um montante de recursos financeiros, tá certo? E serão escolhidos projetos que deverão ter, no mínimo, a participação de 3 desses 5 países que a gente mencionou. Então, para que um projeto seja aceito, necessariamente tem que haver, no mínimo, 3 países participando. Qual é o grande ganho que a gente vê nisso? Você tem o ganho científico, óbvio, porque você vai ter conhecimento vindo de países diferentes, de culturas diferentes, e isso agrega muito, como também teremos o acréscimo da infraestrutura de pesquisa, que é uma outra ferramenta muito importante. Nós temos uma infraestrutura de pesquisa muito valiosa aqui no Brasil, como tem também na China, na Rússia, na Índia. Então, esses projetos podem tirar vantagem do trabalho conjunto, da cooperação, no sentido de obter melhores resultados. E, além disso, no âmbito do BRICS também, nós estamos agora, existem vários grupos de trabalho. 2 em especial têm muito a ver com o combate à Covid-19. Um deles é o de biotecnologia e biomedicina, e o outro é o de TICS, que é Tecnologia da Informação e Comunicações, e computação de alto desempenho. Essas 2 ferramentas, esses 2 grupos estão ativamente agora em contato, trocando informações, experiências, de forma que isso possa dar apoio a todas as demais iniciativas que estão sendo desenvolvidas no país, não só no nosso ministério, mas por todos os ministérios, como o Ministério da Saúde, Desenvolvimento Regional, o Ministério da Economia, todos aqueles que nos apoiam. Isso que o senhor citou tem a ver com esse Comitê de Política em Ciência e Tecnologia? O Comitê de Ciência e Tecnologia, de que você está falando, é uma iniciativa da OCDE, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil busca acesso a essa instituição, a essa organização internacional, e houve agora, no dia 1º de abril, uma reunião virtual, 200 delegados de 47 países, e o Ministério da Ciência e Tecnologia participou desse evento, por intermédio de um dos seus secretários. O que foi feito? Era uma oficina sobre prontidão e resposta da ciência, tecnologia e inovação em períodos de emergência global. Isso é muito importante. Naquela ocasião foi lançada uma plataforma, a OCDE lançou uma plataforma sobre políticas de ciência e tecnologia em resposta ao Covid-19. O Ministério da Ciência e Tecnologia participa disso, e no âmbito da OCDE também houve uma decisão muito importante, que a gente reputa da maior importância. Os países participantes resolveram oferecer prioridade a todos os projetos de combate à Covid-19 no orçamento dos próximos 2 anos. Então, isso garante que haverá prioridade para que a solução seja encontrada de maneira completa. E a gente sabe que, infelizmente, não será tão rápido quanto todos desejamos. Por isso, esse esforço de, nos próximos 2 anos, termos recursos voltados e oferecidos por todos os países no sentido de encontrar a melhor solução e pagar essas pesquisas que precisam ser realizadas, os estudos e pesquisas. Pois é, temos aí a ciência, né, como a nossa maior aliada para enfrentar esse momento aí de tanta dificuldade. Quando a gente fala de cooperação, de colaboração, a gente entende uma coisa muito ampla, né, e global, e não tem como ser de outra maneira. E a gente agora vai conhecer cientistas que desenvolvem pesquisas juntos, estando em países diferentes. Eles estudam as mutações dos vírus e utilizam ferramentas computacionais para rastrear o coronavírus mundialmente.
A colaboração entre cientistas de diferentes países tem sido parte importante no combate ao novo coronavírus. O laboratório do microbiologista e professor assistente da Escola de Saúde Pública de Yale, Nathan Gruber, desenvolve um trabalho em que a cooperação entre pesquisadores de diferentes regiões é fundamental. O virologista e pesquisador de pós-doutorado na Universidade Yale, Anderson Brito, faz parte dessa equipe. A pesquisa que realizamos aqui na Universidade Yale envolve uma metodologia bastante avançada chamada sequenciamento genético, que nada mais é do que o mapeamento do material genético viral para a identificação de mutações, pequenas diferenças que esses vírus acumulam à medida que eles são transmitidos de uma pessoa para outra. We sequence viruses to understand their genetic code and their genetic relatedness. And based on that genetic relatedness, like how you would construct a family tree, we make these phylogenetic trees. And that helps us to understand how outbreaks in different regions are actually connected. O virologista Fabrício Campos, da Universidade Federal do Tocantins, tem uma parceria que está em fase inicial com a equipe do pesquisador Nathan e que contará com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu venho acompanhando o trabalho do Dr. Nathan há muito tempo, desde o uso da ferramenta NextStream para Zika vírus. NextStream é uma ferramenta computacional em código aberto que permite acompanhar em tempo real a evolução genética de patógenos. Ela está sendo utilizada para rastrear o novo coronavírus mundialmente. Como que o NextStream tem sido usado, então, no combate à pandemia? Essa ferramenta ela tem sido uma parceira de muitos epidemiologistas e virologistas, ao facilitar a visualização e o entendimento da dispersão viral, desde a sua origem lá na China, e depois através da sua disseminação global. Com o sequenciamento dos genomas de diferentes países e uma colaboração inédita a nível mundial, esses genomas eles têm sido disponibilizados na plataforma GISAID, que fornece então acesso aos genomas do SARS-CoV-2. Neste momento, por exemplo, tem mais de 15 mil genomas do vírus disponíveis lá na plataforma. Isso facilita o trabalho e aumenta, então, o nível de confiança das análises. Além dessa análise global, também podemos utilizar a ferramenta para uma determinada região ou país, sendo importante o número de genomas sequenciados. Aqui no Brasil, através do projeto Corona Ômica BR, financiado então pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, iremos utilizar a ferramenta para facilitar o entendimento da disseminação do vírus no país. Corona Ômica BR é uma iniciativa de especialistas da rede Vírus MCTIC para coordenar o sequenciamento do novo coronavírus. A rede é um comitê de assuntos estratégicos com foco nas pesquisas sobre coronavírus e influenza. Existem várias vantagens em se poder trabalhar com cientistas de várias partes do mundo. A razão principal ligada à ciência é a possibilidade de conhecer o que há de mais novo e mais recente em termos de técnicas, metodologias, programas de análise de dados que estão disponíveis no mundo inteiro. Esse conhecimento ele só vem através dessas interações internacionais que nós, cientistas, temos com outros cientistas que estão trabalhando em todas as partes do mundo. Especially in genomics, we're really good at sharing data and creating these websites where we can aggregate a lot of data together to learn more as a community than we can as just one individual working in this silo. Em relação ao trabalho com cientistas de outros países, eu diria que é muito satisfatório, por uma série de motivos. Primeiro, porque ela expande os nossos horizontes e nos traz novos conhecimentos. Segundo, porque nos confronta, então, com uma nova realidade em termos de pesquisa, facilidade ou não, para conseguir recursos e insumos. E é natural que a gente compare com a nossa realidade.
E por fim, porque os problemas quase sempre são os mesmos, né? Então os enfrentamentos, né, através de uma abordagem colaborativa, facilita e acelera a busca por soluções. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a nossa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e te desejo uma ótima semana. Tchauzinho!